Bom dia pessoal, eu sou o Chalo e você está assistindo mais um vídeo do Red Hot Podcast. Bom, e hoje nós vamos estar entrevistando o Christian, um especialista em assuntos relacionados à transferência de calor. Muito obrigado, bom dia a vocês. Estamos aqui no Red Hot Podcast. Ele me decidiu convidar por ocasião aqui. Eu queria aparecer nesse programa faz 7 anos, ele só decidiu me chamar agora, cara de pau. Mas muito obrigado por me recepcionar aqui. E por onde a gente podia começar? Bom, se você tiver curiosidade de aprender sobre, conhecer um pouco como é que acontece a condução, você poderia me explicar? Quase você não falou a palavra ruim, mas tudo bem. Esse é o podcast, né? Daí fica até o critério. Muito bem. Condução. Condução térmica geralmente é um fenômeno que acontece entre metais e outros materiais que têm uma boa condutividade relativa. Que é o seguinte, você tem um exemplo muito prático, que é a panela. Ou uma frigideira, se você estiver fritando, ou você deixa uma colher ali, ou você vai encostar no cabo de uma água. Que você encosta naquele cabo, você vai receber uma queimadura. Por quê? Porque aquilo da energia térmica, aquele calor acabou transferindo para aquele ponto específico. E se você pegar aquele ponto específico, você vai ter essa energia conduzida de volta para a tua pele. E você se queima por perigo de contato direto. Né? Eu tenho uma cicatriz aqui no peito e tal. Bom, mas dando continuidade, né? Eu também gostaria de saber sobre a convecção. Bom, por mim, que sou um leigo nesse assunto, eu acho que as duas têm alguma ligação, né? Mas você poderia me explicar se tem mesmo? Convecção. A convecção, ela geralmente acontece entre gases e líquidos. E você vai ver o seguinte, porque ele é um desbalanceamento da temperatura. E é aquele certo aspecto da termodinâmica dele tentar atingir o equilíbrio térmico. Só que ele é desbalanceado em questão de densidades. Por quê? Você vai ver no exemplo do líquido. Na mesma panela que eu citei no começo, se você tiver ela cheia de água, você vai ver uma diferença notável da temperatura querendo oscilar. Porque é o seguinte, você vai ver a água mais quente subindo, porque ela é menos densa, e ela vai tentar escapar, né? O calor ele sempre vai para cima, você vai ver vapor de vez em quando, e a água mais fria ela acaba descendo. Nessas correntes de convecção você vai notar que ela vai descer e o calor ele vai subir. Porque o frio, o que é o frio? É a ausência de calor. E o que é mais frio é mais denso. As nuvens, as correntes de ar, né, que tem um globo aqui atrás, né? As correntes de ar são afetadas por isso ou não? Olha só, porque é o seguinte, porque o ar quente ele geralmente permanece no topo da atmosfera, mas as correntes de ar antecipadas, um pouquinho abaixo, geralmente são influenciadas pela onda, né? Pelas ondas. E nisso elas acabam roubando esse calor, distribuindo igualmente. Por isso que temos algumas frentes frias e outras frentes mais quentes. Entendi. Bom, já que tocamos no assunto, falando sobre as correntes e tal, você poderia me falar sobre a radiação? Porque, pelo meu conhecimento, a radiação ela vem do Sol, né? Justamente, você citou algo muito bom. Pois bem, a radiação ela não é nada menos do que ondas eletromagnéticas. Calor. Simplesmente calor. E quando você tem, por exemplo, uma roupa estendida no varal, depois de você lavar ela, você deixa ele para secar. Não vai ter muito tempo e esse calor ele acaba secando. Se tiver de líquido ainda, ele só evapora. Entendi. Bom, a radiação tem acho que é chamado de buraco na camada de ozônio, né? A radiação afeta isso ou não? A radiação térmica, meu amigo Shailon, apresentador, ela tem um certo papel nisso, porque é o seguinte, você vai ter o efeito estufa. O efeito estufa geralmente é para ser algo natural, que mantém a vida do nosso planeta. E se o efeito estufa ele acaba muito poluído ou saturado de gases estranhos ao próprio gás natural, ele acaba abrindo buracos. E
essa é uma brecha para a radiação solar entrar no nosso planeta e aumentar a temperatura consequente. Bom, isso tem relação com um fenômeno chamado Domo de calor? de um fenômeno chamado domo de calor. Isso, a radiação tem alguma coisa em relação a isso ou não? Vamos lá. O domo de calor ele tem o princípio da convecção embutido nele, né? E o domo de calor ele é como se fosse uma tampa de panela de pressão. Você vai ter todo aquele ar quente em cima e todo aquele ar frio embaixo. E como isso se deve? Por causa da pressão atmosférica. Você vai ter ele segurando completamente, ele isolado de todo o ar restante. Entendo. Bom, já que tocamos nesse assunto de planeta, né, envolvendo assim e tal, gostaria que o senhor me falasse um pouco sobre o Big Bang, já que o senhor é especialista e tal. Eu vi que a temperatura, quando o Big Bang aconteceu, é extremamente alta, né? Sim. Bom, você podia me falar o processo que aconteceu isso para essa expansão e tal? Vamos lá, né? Como que se originou isso aqui? O Big Bang, uma teoria formada lá pelo século XX, ali, que se trata de um ponto extremamente denso e quente, que acabou liberando toda essa energia pelo universo e, consequentemente, essa energia ela acabou avançando e formando sistemas complementares, como o universo, planetas, estrelas. E ele continua em constante expansão hoje em dia, mas ele vem desfriando. De acordo com os cientistas, ele diz que se o nosso universo, a entropia pura, que é uma desordem constante de energia, acabar se expandindo e alcançar esse limite, nosso universo ele vai alcançar a própria morte, a morte térmica do nosso universo. O que aconteceria depois disso? Você acredita em qual teoria? Olha, uma teoria que não é, digamos, 100% comprovada, é apenas uma teoria, ela já não é comprovada, que é a do rebote, o ricochete, que seria mais como, quando o universo ele tem esse negócio de expandir, afinal ele tem a morte térmica, lógico, mas como a energia ela não pode ser nem destruída, nem criada, os teóricos dessa teoria, eles afirmam que o universo simplesmente ele vai se comprimir novamente e dele vai surgir o nosso universo novamente. Nosso universo não, porque digamos que já houve um universo anterior, de acordo com essa teoria, que deu origem ao nosso depois desse breve colapso de expansão retornada. Entendi. Bom, sobre a condução e a convecção, esses dois processos seriam visíveis em nosso perceptível no nosso cotidiano? Pois olha, você vê muito da condução em questão energética, né? Mas geralmente você vai ver em térmica, porque é o seguinte, você vai ter vigilância no fogo, a fogo aberto, é aquela energia térmica, aquela transmissão de calor, ela vai acabar passando pela panela e consequentemente chega na comida, né? Você também tem isso da convecção em geladeiras e o ar-condicionado, refrigeradores, tendem a isolar todo aquele calor para fora e deixar sem qualquer calor, no ar frio, apenas. Bom, pessoal, Christian, como especialista, ele tem alguns vídeos gravados e a nossa produção vai estar apoiando para vocês aí, dar uma olhada nos alguns experimentos que ele fez. Tem que fazer, inclusive. A continuidade. Bom, já que falamos bastante sobre esses assuntos, aprendi bastante nosso com... tempo já está acabando. Nosso tempo já não é muito favorável ao nosso cotidiano. Então, queria estar agradecendo. Eu que agradeço que você me chamou essa oportunidade. As portas do nosso podcast sempre vão estar abertas para a sua vida aqui
Muito obrigado. Se vocês quiserem alguma coisa a mais, aprender um pouco mais, esse cara especial aqui, que geralmente está abordando conhecimentos específicos com vários especialistas em temas diferenciados, só ver mais vídeos do podcast dele, Red Hot Podcast. Pode acreditar. Bom, e continuando, só comentar aqui, nós temos um outro podcast e o senhor também vai ser convidado. Semana que vem vocês vão me ver lá no Bicho do Mato Podcast, de biologia. Sim, eu sou especialista nisso também. E é muito obrigado por me recepcionar nesses dois programas, é claro. Mas vamos ficar por isso. E já é a hora de despedir. Muito obrigado, pessoal. Sigam ele em todas as redes sociais. Até mais.